gerente geral da agência Centro Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul. Quando me falam, mas qual é o seu currículo? Eu prefiro não falar meu currículo. Por quê? Porque currículo é coisa que você estudou e que muitas vezes não diz nada sobre você, né? Mas se você quiser saber meu currículo, eu sou formado em administração, tenho pós-graduação em administração financeira e auditoria, tenho MBA em gestão, tenho mestrado em desenvolvimento, sou professor universitário e de pós-graduação, sou formador de instrutores da Caixa, sou um dos 3 únicos formadores de superintendentes da Caixa. Então, assim, a gente atua, né? Mas eu quero dizer que eu sou uma pessoa normal que estuda bastante. Tá? Eu acho que é isso esse é o fundamento principal. A gente é uma pessoa que quando pega um assunto, a gente se empenha para falar um pouco a respeito. Bom, eu queria primeiro fazer, assim, algumas perguntas para vocês, até para eu poder me localizar na plateia e para a gente saber como é que a gente vai com essa dinâmica aqui, desse bate-bola aqui, tá certo? Nós temos aqui um grupo de pessoas e, assim, uma coisa muito interessante, né? O Urbano falou muito bem, nós estamos falando da nossa principal, né? Nós estamos falando do nosso principal ativo, sim ou não? Nosso principal ativo, FUNCEF, não é isso? É a nossa aposentadoria, é onde a gente coloca o nosso dinheiro, se ele está rendendo, se não está. São 136 mil pessoas. Multiplica por 3. 3 está bom, né? Por família. Não é isso? Então nós temos 400 mil pessoas que dependem de uma coisa chamada FUNCEF. Tinha que encher quantos mineirões? Essa plateia aqui. Tinha que ser de quantos mineirões? Certo? E aí, por aqui a gente percebe, e eu tenho dado palestras assim no Brasil todo. E uma coisa que me intriga muito é que quanto mais para o interior eu vou, maiores são as plateias. E quanto mais para as capitais, e eu fico à vontade de falar aqui de Belo Horizonte, sabe por quê? Eu sou daqui, natural daqui. Eu sou de Belo Horizonte, né? Meu avô, minha avó, minha família toda está aqui. Hoje eu tive que falar para eles, olha, cheguei em Belo Horizonte, não vou nem tomar cafezinho na casa de vocês. Porque eu cheguei e amanhã às 7 horas estou indo embora. Você entendeu? Mas assim, o que me importa? Porque às vezes, o que mostra isso? Mostra que lá no interior eu estou preocupado com o meu futuro, estou mais preocupado. E no dia a dia da cidade grande, a gente não olha nem para o vizinho. Às vezes você mora num apartamento, você nunca viu o seu vizinho. Né? Você só encontra o seu vizinho na hora que você pega o saco de lixo, que é na mesma hora que ele pega o saco de lixo, e vão os dois levar o lixo ao mesmo tempo. Você fala, e aí, vizinho? É assim? E a gente vai vivendo a vida, a gente não tem tempo para aquilo que é importante. Não tem tempo para a família, porque estamos batendo meta, porque estamos correndo atrás. Então, assim, eu gostaria muito que vocês que aqui vieram prestigiar e que vocês que aqui vieram e estão interessados, que levassem esse recado para os colegas, porque é importante isso. Né? Então, quando a gente foi montar a chapa, era um sábado. Quando a gente foi montar a chapa, era sábado de carnaval. O que você estava fazendo no sábado de carnaval? Muito bem, você estava pulando o carnaval. Não, você estava descansando, provavelmente. Né? Foi para o sítio, descansar, aquela coisa toda. Né? E nós estávamos lá em Brasília, 3 segmentos, um de gestores, que era o pessoal das AG7s, um que era os azuizinhos, e os advogados, e pedimos para o Urbano, e fui eu até que pedi, falei, Urbano, eu gostaria muito da sua presença, porque você é o cara que vai, vou usar uma palavra, um termo, amalgamar, você é o cara que vai juntar essa equipe, né? Você é um cara que tem esse perfil, e aí quando ele estava lá, nós falamos, então agora já que você está aqui amalgamando, vai entrar junto com a gente, né? Aproveitamos o ensejo. E é isso, então foi assim que foi montada essa chapa. Então assim, para eu poder, só para ter um panorama aqui, eu queria saber assim, levanta a mão para mim, quem já se aposentou. Deixa eu ver. Temos uma população grande aqui. Muito bem. Levanta a mão para mim, quem é só novo plano. Só novo plano. Tá. E reg replano saudável. Muito bem, então temos uma população grande de reg replano saudável. Então tá ótimo. Acho que a partir daqui eu já começo a ter uma visão do que, como é que eu vou conduzir. Levanta a mão para mim, a última pergunta que eu peço assim para vocês responderem, assim, quem já assistiu alguma palestra minha, seja por vídeo, seja
ao vivo, enfim. Tá? Porque daí eu não quero cansar mais vocês, mas alguma coisinha eu vou ter que falar e repetir, tá certo? Mas é isso. Então eu vou começar dizendo o seguinte: hoje, quando você trata de FUNCEF, né, quando o assunto é FUNCEF, qual que é a carinha que você te representa mais? Você está com medo, né? E aí você nem vem na palestra. Ou você, desculpa, já sei como é que funciona. Você está o quê? Com pavor, não é isso? É mais do que medo. Tem pessoas que estão com o quê? Com muita raiva, querem colocar a turma onde? Em cana, não é isso? Você nem sabe como você está, né? Tem muita gente que está assim. E tem cara que está pensando assim: o que eu vim fazer numa quinta-feira, 8 horas da noite, escutar esse cara falar? Né? Então, eu queria dizer para vocês que eu quero que você saia daqui um pouquinho melhor do que você chegou, certo? Conhecendo um pouquinho mais, porque o maior desafio da nossa chapa é aproximar as pessoas do assunto FUNCEF. Tudo que é difícil para você, meu avô foi professor aqui em Belo Horizonte, num dos colégios mais conhecidos de Belo Horizonte, e tudo que é difícil para você, você se aproxima ou você se afasta? Você se afasta, não é isso? Tudo que é difícil para você, matemática, não vem com matemática, que eu não gosto de matemática, eu gosto de português, né? E quando você vê que matemática pode ser fácil, as coisas ficam boas. Então, eu queria contar um pouquinho a história da chapa, bem rapidinho para vocês. Juntar então os gestores, né? Os gestores da Caixa, a Federação dos Gestores, das AGCEFs, né? Juntaram as pessoas do SOS FUNCEF, um grupo de pessoas lá de Brasília, que estava correndo atrás de fazer a tal da CPI, junto com o pessoal de Santa Catarina, né? Eram duas turmas que estavam. Essa turma, pessoal, é a turma que eu tiro o chapéu, sabe por quê? Enquanto nós estávamos todos em casa, bravos, com raiva, mas ficávamos em casa, eles foram à luta. Fizeram aquilo que todos nós deveríamos fazer. Não só nós da FUNCEF, todos os brasileiros deveriam fazer. Certo? Então eu tiro o chapéu para essa moçada, né? O pessoal de Brasília e Santa Catarina. E a Advocef. O que é a Advocef? Associação dos Advogados, né, da Caixa. E como é que entrou a Advocef na brincadeira? A Advocef foi o seguinte: a Advocef chegou lá e falou assim: olha, lá em Campo Grande, onde eu moro, né, hoje eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o chefe lá do jurídico falou: Lúcio, nós vamos receber o presidente da Advocef aqui, ele vem visitar aqui a cidade, você não poderia fazer uma palestra? Eu falei: faço, com certeza. Aí, palestra para advogado, como é que você faz? Já fez palestra para advogado? Eu também nunca tinha feito. Aí eu pensei assim: como é que você faz palestra para advogado? Palestra para advogado você faz assim, a lei disse isso, e a FUNCEF fez isso. A lei diz isso, a FUNCEF fez isso. A lei diz isso, a FUNCEF fez isso. Ou seja, chamei os caras e disse assim: a FUNCEF está descumprindo a lei. E aí esses caras cresceram o olho, falaram assim para mim: mas você não pode escrever um artigo para a nossa revista? Eu falei: escrevo. Aí me chamaram: você não pode ir no Congresso Nacional de todos os advogados do Brasil, da Caixa, Congresso da Advocef? Vou. E aí fiz uma palestra naquele Congresso dos Advogados, né, que é uma palestra que o Alberto citou, que está lá no YouTube. E quando eu fiz essa palestra, no final da palestra, eu tinha um monte de advogado em volta de mim. O que você precisa para a gente ajudar você? Eu falei: nós precisamos denunciar, nós precisamos entrar com ação, nós precisamos fazer alguma coisa. Porque não é só o coitadinho do TB, o coitadinho do gerente, o coitadinho do aposentado. Você, meu amigo, que é advogado, você também vai pagar a conta. Quando eles descobriram que eles iam pagar a conta, aí eles falaram: então nós precisamos ajudar esses caras. E aí eles entraram no jogo. Percebe? Então, essas três pessoas aqui, essas três entidades, essas três melhores, eles falam que isso aqui é separado, né? Eles falam assim: Lúcio, sempre que você fizer essa palestra, você fala que esse pessoal é separado deles. Eu vejo uma coisa só, porque eles tiveram a mesma coisa. Então, eram três entidades que discutiam FUNCEF o tempo todo, mas em caminhos diferentes. E agora os caminhos se encontram.
E as pessoas perguntam, mas o que vocês estavam fazendo que vocês não estavam falando de FUNCEF? Vocês só apareceram agora na época da eleição. Vocês estão igual o vereador e deputado. Não, a gente não estava fazendo nada. Né? A Advocef não estava fazendo nada. Olha só, a Advocef, revista da Advocef, discutindo o quê? Tá, mas e os azuizinhos? O que estavam fazendo? Os azuizinhos estavam correndo atrás de montar a CPI. Essa aqui é a Liane, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó, é a Liane também, ó. Tá vendo? Lá no Congresso, lá com os deputados, junto com o pessoal do Postales, né? E agora, essa é para vocês. Vamos ver quem é bom de vista. Aonde está o óleo? Aonde? Está aqui, Eliane. Tá vendo aqui, ó? Pois então, o óleo está ali. Tá, mas e você, Lúcio? O que você estava fazendo nesse tempo? Né? Você não era diretor da FUNCEF, você não era nada da FUNCEF, você não era candidato. O que você estava fazendo? Eu estava ajudando a AGCF, as AGCFs montaram um grupo só para estudar FUNCEF. E a gente estava estudando FUNCEF e culminou com esse papelzinho aqui, que eu tenho cópia para quem quiser ver ali, né, que foi a denúncia que em setembro nós entregamos uma denúncia ao Tribunal de Contas da União sobre FUNCEF. Percebe? Então, tudo isso estava sendo feito. E sabe o que é isso aqui? Ó? Seminário das Entidades Parceiras de FUNCEF. Sabe o que é isso? Esse grupo nosso de trabalho juntou a Advocef, a ANEAC, que é dos engenheiros, nós juntamos com a ANIPA, nós juntamos com a Amber, nós juntamos com a Audicaixa, nós juntamos todas essas entidades e passamos um dia inteiro sabatinando presidente e diretores da FUNCEF. Um dia inteiro em Brasília, eles respondendo perguntas que nós fizemos para eles. E aí, por isso, a chapa chama o quê? Juntos pela FUNCEF. Porque juntou um pessoal que estava preocupado, com outro pessoal que vinha trabalhando, com outro pessoal que também estava trabalhando, por isso a gente se juntou pela FUNCEF. Certo? E para mim, o grande diferencial que nós temos hoje chama-se, né, a diversidade que existe entre as pessoas que compõem a chapa. Porque a gente não tem uma visão só num sentido, a gente tem uma visão muito mais, assim, plural. Eu gosto de pegar aqui, deixa eu pegar aqui o telefone. Eu gosto de falar isso porque isso aqui para mim é muito importante. Vou falar rapidamente para você. Né? Vou pegar teu nome, desculpa. Zé Flávio. Zé Flávio. Zé Flávio, o que você está vendo daí? Nada, quando não enxergo nada, senhor. Alguma coisa você vê. Ah? Ele está vendo. E você? O que você está enxergando? Nada. Poxa, porque eu vou. Peraí, vou emprestar no óculos. E agora? Não, estou brincando. O que você enxerga daí? Alguém que enxerga. Um monte de quadradinho, o quê? Colorido, preto e branco, colorido. Arrumamos um cara que enxerga, graças a Deus. Mas a pergunta é, vocês estão ouvindo, pelo menos? Se estão ouvindo, então tá bom. Se estão ouvindo, então tá bom. Então vamos lá. Você enxerga um monte de quadradinho colorido. Teu nome? Wesley. O Wesley enxerga um monte de quadradinho colorido. E você daqui? Você enxerga ou não? Enxerga. Mas o que você está enxergando daí? Uma maçã dele. Só uma maçãzinha. E você enxerga o quê? Preto? Ou alguma coisa preta ou colorida? Acaba preto. Preta. Preta. Então esse cara é doido, porque ele está vendo tudo colorido aqui. Percebe? Quem está com a razão? Quem está com a razão? Agora, por que eles dois estão com a razão? Porque eles estão vendo sobre uma ótica diferente. E os problemas da FUNCEF não podem ser vistos apenas de uma ótica. Porque não é uma ótica que vai trazer a solução. A solução ela é plural. A solução da FUNCEF, eu digo assim, a gente vai eleger 3 pessoas, 6 pessoas, 9 pessoas, você acha que eles vão resolver o problema da FUNCEF? Não. O problema da FUNCEF tem que envolver todas as pessoas da FUNCEF. E esse, para mim, estou falando Lúcio, para mim é o maior desafio, encher isso aqui cada vez que eu vier aqui. Que as pessoas queiram discutir, porque elas entendem, elas querem saber, e elas têm dúvida e elas querem perguntar. Isso chama-se educação previdenciária. Nós não fazemos isso e afastamos as pessoas da FUNCEF. Né? Então isso aqui, e aí essa é a composição da chapa. Bem rapidamente, vocês já viram, nós 3 que estamos aqui, Alberto, Liane e eu,
né, para a diretoria. Aí nós temos no Conselho Fiscal o Matiello, que é um gestor lá do Rio Grande do Sul, e nós temos a Fernanda, que trabalhou muito tempo na contabilidade da Caixa, na época do Trevisan, do João Dornelles, você já deve ter ouvido falar dessas personalidades. E no Conselho Deliberativo nós temos a Celi, que foi superintendente em São Paulo por muito tempo, o Rogério, que é regional aqui de Divinópolis, né? O Moroni, que é advogado em São Paulo, e o Carlos Jairo, que é um colega gerente geral, e que uma das coisas que a gente chamou ele para vir contribuir é porque ele é REG Replan não saudável. E que a gente achava importante trazer um cara do REG Replan não saudável, que é um dos assuntos que mais aflige dentro da FUNSEF. Agora, eu vou parar aqui para dizer o seguinte para vocês. Sabe o que é isso aqui? Sim ou não? Isso aqui é o maior absurdo que pode acontecer. Como o Urbano falou, você está votando no Lúcio, você está votando no Alberto e na Liane, mas você está colocando junto com eles quem vai fiscalizá-los, que são os meus amigos. Você acha que o meu amigo vai fiscalizar como deveria? Talvez fiscalize. Aí, bom, talvez fiscalize. Agora, a FUNSEF não pode viver de talvez. Então, vamos à primeira proposta. Qual que é a primeira proposta dessa chapa? Eleger em momentos separados diretores e conselho fiscal. Eleições separadas. Por quê? Porque vocês acham, não, lá para diretor nós precisamos de cara que seja bom o quê? De gestão. Cara que seja bom de finanças. Cara que seja bom de administração. Cara que seja bom em contabilidade. Cara que seja... Não é isso? E para fiscalizar, quem nós precisamos? Não, nós precisamos sei lá, de um contador, de um controller, de um auditor. Também, um auditor. Não, eu brinco assim, pessoal, mas eu tenho formação em auditoria. Então, assim, a minha formação é de auditor. Né? Então, assim, eu brinco, mas, assim, eu admiro muito quem vai lá. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós que está pondo a cara lá, meu amigo, não merece ser hostilizado em qualquer lugar. Porque é duro, hein? É duro ficar ouvindo um monte de coisa que falam sobre você, pessoas que nunca viram você na vida. Né? E aí eu vou falar uma coisa aqui, eu vou cometer aqui uma... Eu sou natural de Belo Horizonte, sou orgulhoso, sou mineirinho. Você entendeu? Com um pão de queijo, se rodar um queijinho na rua eu vou correndo atrás, aquela história toda. Né? Meu pai é de São Gotardo, da terra do... Meus tios são... eu tenho uma família ali em Santo Antônio do Monte, né? A gente é natural daqui. Mas lá em Mato Grosso do Sul, na última eleição eu tive 95% dos votos. Entre os ativos. 95% dos votos. Né? Então, se você ligar para alguém lá em Campo Grande, pergunta, quem é o Lúcio? Mas liga só para os 95, não liga para os 5 não. Tá? Mas é mais ou menos isso. Quer dizer, é legal você saber disso. Né? E aí você é hostilizado lá. Mas beleza, não tem problema. A gente está aí para isso. Entrou na chuva, vai se molhar. Eu vou dividir os problemas da FUNSEF bem rapidamente, porque eu quero deixar um tempinho para a gente bater uma bolinha. Então é o seguinte, quais são os maiores problemas da FUNSEF? Mas Lúcio, eu já cansei de ouvir problema, mas se você não escutar o problema, né, na hora que eu te apresentar a proposta, se eu só falar das propostas, você vai falar, mas isso aí não precisa. Mas isso aqui também não precisa. E esse negócio de separar conselho também não precisa. Por quê? Porque se eu não sei como é que está funcionando, então eu queria contar um pouquinho dos problemas para vocês. E os problemas eu vou dividir em 3. Problemas de ativo. O que são ativos de uma empresa? O que são os ativos de uma empresa? Né? Bens e direitos. É tudo que ela tem para receber. É tudo que ela tem de bens, enfim. Se você olhar teu patrimônio lá no teu imposto de renda, é tudo que você coloca na coluna de bens e direitos. É isso? Seu dinheiro, carro, casa, tudo. E a FUNSEF tem tudo isso aqui. O passivo, o que é o passivo de uma empresa? É tudo que ela deve para alguém. Percebe? Tudo que ela deve para alguém. E qual que é o principal passivo de uma empresa chamada FUNSEF? Qual que é o principal passivo da FUNSEF? Qual a principal obrigação que ela tem? Pagar quem? Pagar os benefícios. Muito bem, vocês estão indo bem. E, por fim,
problemas de gestão. Nós vamos falar de problemas de gestão. O que é problema de gestão? O cara que está lá tem que fazer gestão de ativos e passivos. Eles acham lindo chamar isso aí de ALM. Né? A sigla em inglês para isso é ALM. Né? É Asset Liability Management. Né? Alguns perguntam, eu não precisaria nem falar isso, besteira. É gestão de ativos e passivos, só isso. Tá? Mas eu preciso saber fazer gestão. Certo? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, vamos entender como é que funciona a brincadeira. Porque Lúcio, por que eu estou pagando equacionamento? Lúcio, por que está dando superávit? Lúcio, por que dá déficit? Então vamos entender isso. O que a gente tem do lado dos nossos ativos? Quais são os ativos da FUNCEF? A FUNCEF investe em título público? Sim ou não? Sim. Isso é um direito dela, é o investimento. A FUNCEF investe em ações de empresa? Sim. Cita uma. Vale. Hã? Vale. Vale do Rio Doce, muito bem. A FUNCEF investe em participações societárias? Sim. Cita uma participação. Muito bem, Sete Brasil. Todo mundo gosta dessa. A FUNCEF investe em imóveis? Investe em imóveis. A FUNCEF investe em empreendimentos imobiliários? Investe. Se você não tem nada para fazer de sábado e domingo, sabe o que você vai fazer? Eu vou dar a dica para você. Sábado e domingo você não tem nada para fazer. Sabe o que você faz? Pega a patroa, vai para São Paulo, você entendeu? E faz lá no Renascense. Você entendeu? E fala que você é da FUNCEF, apresenta a sua carteirinha, você vai ter um desconto lá. Mas não queira tomar o café, porque o café custa R$70. Você entendeu? Você só tem desconto na diária sem café. Percebe? Mas é bom. Vai lá. Você entendeu? E aqui, do outro lado, nós temos o quê? Os benefícios a pagar. Correto? Até aqui estamos juntos? Você consegue chegar lá? Boa. Beleza? Então, beleza. Pessoal, agora, quem que aí tem um celular que acesse imediatamente o Google? Quem que pode acessar o Google? Faz favor aqui para mim. Acessa o Google aí para mim. Certo? Acessou? Ah, muito rápido você. Fala para mim. Você vai escrever no Google, você vai escrever Vale 3. Escreve aí, Vale 3. O que apareceu para você? A cotação de hoje da Vale 3 caiu. Quanto? Quanto que ela está valendo? R$41,93. Isso é o que vale a ação da Vale hoje. Ela hoje caiu 1,32. Quanto tempo demorou para ela me trazer essa informação? Quanto tempo? 3 segundos. 3 segundos. Quem está dizendo que a Vale vale 41? O mercado. O mercado sabe o que ele está falando? Certamente, o mercado não é. O mercado, como diz o Adam Smith, é a mão invisível do mercado. Ou seja, se o mercado está falando que vale 41, quanto vale a Vale? 41. Pronto. Você tem discussão sobre isso? Não. Mas nós da FUNCEF, em algum momento, nós achamos que o mercado não sabe nada. O mercado está errado. E ao mercado estar errado, e sabe o que a gente fez? Quanto custou essa informação agora? Quanto custou essa informação? Custou 0 essa informação. Eu peguei ela no Google, foi ou não foi? Mas não, essa informação do Google não me representa. Aí eu pego e peço ao nosso colega João, vamos contratar o João para fazer um laudo sobre a Vale. E o João fala, olha, eu avaliando a Vale, eu cheguei à conclusão que a Vale, o João vai cobrar só 2 milhões por esse laudo, é barato. Não é isso? Aí o João fala assim, ó, a vale 70. Puxa, quando ele fala, pô, vale 70, e eu contabilizo a Vale a 70, eu estou te atrapalhando aí, mas fica tranquilo. Né? Quando eu contabilizo a Vale a 70, o que eu fiz com o preço dos meus ativos? Subiu ou não subiu? Ah, mas é só isso? Não. Sabe quanto vale o Renascense? Quanto você acha que vale o Renascense? Muito bem, 2 bilhões. Legal, e você acha que vale quanto? 6 bilhões. Qual que é o laudo que eu gosto mais? 6 bilhões. Ficamos com o laudo dele aqui. E com isso,
mais aumento de ativo. Ativos inflados a laudo. Ok? E quando eu tenho isso aqui, que o meu ativo é maior que o meu passivo, eu acabo de ter o quê? Lucro. Se fosse uma empresa normal, seria lucro. Aqui, numa empresa de fundo de pensão, eu chamo isso de superávit. E o que eu faço com superávit? O que você faz com o lucro de uma empresa? Distribui. E o que você faz com o superávit de uma empresa? Você faz o quê? Uma coisa chamada, olha bem o que você tem que fazer. O que a lei manda? A lei manda, toda vez que você tiver superávit, vocês entenderam como é que era criado o superávit na FUNCEF? Era só pedir um laudo, conforme o laudo eu tenho superávit. Beleza? E um laudo muito barato, um laudo 2 bilhões, 3 bilhões. Mas enfim, toda vez que eu tiver superávit, eu vou criar uma coisa chamada reserva de contingência. Reserva de contingência. Lúcio, toda vez que der superávit, até você atingir o nível de 25%. Hoje tem uma fórmula, 25% é uma fórmula, mas vamos usar 25%. Sabe qual que é o ativo da FUNCEF? 60 bilhões. Você tem que ter de reserva 25% de 60 bilhões dá quanto? 15 bilhões. Então, até atingir o nível de 15 bilhões, você tem que fazer reserva de contingência. E a FUNCEF fez reserva de contingência? Não fez. Ela pegava o superávit e distribuía, aumentando os benefícios. Só que agora, na hora que eu reavalio qualquer desses ativos, seja o Renascense, seja a Vale, eu reavalio ele e eu descubro que o preço dele não é aquele que estava contabilizado. Certo? Eu consigo diminuir os benefícios? Não consigo. E aí eu fico com aquilo que era superávit, passou agora a ser déficit. E a lei manda fazer o que com déficit? A lei diz o seguinte: nós temos que equacionar o déficit sem prejuízo das medidas contra quem deu causa, se ele foi fraudado. Percebe? Sem prejuízo das medidas a quem deu causa. Percebe? E tem um PL entrando aí, um projeto de lei que quer tirar essa frase. Quer tirar essa frase. Ele quer tirar a frase da gente poder acionar quem deu causa. Tá, mas olha só. Continuou dando lucro. Continuou dando lucro. O que eu faço agora? Continuou dando lucro. Nós já fizemos 15 bilhões de reserva. Vamos imaginar que a FUNCEF fez as reservas de contingência. Certo? Fizemos todas as reservas de contingência. O que nós temos que fazer agora? Continua dando lucro. O que você tem que fazer? Agora distribui, certo? Errado. Agora, se está dando lucro ainda, você tem que fazer uma outra coisa chamada reserva especial. Reserva especial para revisão dos benefícios. Então, deu lucro, mais 1 bi, coloca nessa outra caixa d'água. Mais 3 bi, coloca nessa caixa d'água. Mais 2 bi, coloca nessa caixa d'água. Até onde? Até encher? Não. Até a hora que você vai começar a usar a reserva especial. E como é que você usa a reserva especial? A lei diz o seguinte. Primeiro, vamos lá. A lei fala que você vai usar a reserva especial. Ó, presta atenção. Você já tem 15 bi, não é, guardado? Para qualquer contingência, concorda? Agora, vamos supor que você ainda tem 5 bi na reserva especial. Você juntou mais 5 bi na reserva especial. A lei diz o seguinte: você vai usar isso aqui de 3 formas. Primeiro, você vai reduzir a contribuição das pessoas. O cara contribuía com 1.000, vamos reduzir para 200, beleza? Melhorou para o cara, sim ou não? Melhorou. Sem eu ter que aumentar benefício. Porque o benefício depois que aumenta não diminui. Aqui não, eu posso voltar com a contribuição. Primeira coisa, reduzir benefício. Segunda coisa, suspender o pagamento durante 3 anos.
Vocês lembram de alguma coisa que fez isso? Só Previ. E terceiro, aí sim aumentar os salários. Então, com a reserva especial, eu teria que seguir essas três coisas. Nós fizemos isso? Não fizemos. E olha lá, só para vocês chorarem agora de raiva, né? Então, aqui ó, eu vou mostrar para vocês o que foi feito com a Vale. Tá vendo a linha vermelha? A linha vermelha é o preço da Vale no laudo. O preço da Vale a laudo. Estão lembrados do preço da Vale no laudo? Tá? A linha vermelha representa o laudo. A linha azul representa o mercado. Vamos pegar 2011. Em 2011, o mercado falava que a Vale valia quanto? 5.500. E o laudo falava quanto? 9 bi. Quanto que deu aí de superávit? 3,5 bi só nesse papel. O que nós fizemos com esse superávit? Aumentamos os benefícios. Perceberam? Ao invés de fazer o quê? Reservas. E aí você pega a Previ, e a Previ fez exatamente aqui, ó, reserva de contingência e reserva especial. Isso aqui eu tirei lá do site da Previ. Vamos pegar qualquer ano aqui, vamos pegar 2010. Em 2010, a Previ tinha uma reserva de 90 bilhões. 25% de 90 bilhões dá quanto? 22? Está aqui, ó, 22,5. Reserva de contingência. E ela tinha reserva especial. Ela foi comendo a reserva especial. Acabou a reserva especial. Ela começou a dar prejuízo, ela comeu todinha a reserva de contingência. Eles não pagaram um centavo. Pergunta para todos os colegas do Banco do Brasil. Não pagaram um centavo de equacionamento. Não pagaram um centavo de equacionamento. Enquanto isso, nós pagamos equacionamento porque nós não fizemos as reservas como deveríamos ter feito. Tá claro até aqui? Beleza. Então nós vamos para frente. Aqui, esse quadrinho mostra... Ah, não, Lúcio, mas eu não tive aumento. Eu tenho a triste notícia. Nós tivemos. Eu, inclusive. Né? Qual aumento? Para a gente migrar do novo plano, migrar do REG e REPLAN para o novo plano, nós tivemos 13% de aumento. Nos deram. Falaram assim, ó, se você migrar, eu te dou 10. Aí muita gente não migrou, mas quem migrar agora ganha 10 mais 4. Né? Ganha 9 mais 4. Tivemos reajuste real de benefícios. Enfim. Nós para nós. Tá, mas aí eu quero perguntar, mas Lúcio, isso foi em que ano? 2010, 2011, 2009. Mas e agora? E agora isso acabou. Não está acontecendo mais. Não tem mais avaliação a laudo. A avaliação a laudo, ela é uma das maneiras de você avaliar. Não tenha dúvida. Mas aí agora você fala assim para mim, não, mas agora não tem mais avaliação a laudo. Certo ou errado? O que vocês acham? Errado. Então é porque eu estou certo. Muito bem. Vamos lá, ó. Nós temos na carteira, tínhamos, porque nós vendemos, ano passado nós vendemos esse fundo aqui. Esse fundo é o fundo FIP Florestal. Vocês conhecem o FIP Florestal, não? Quer um pouquinho de história? Então a aula agora é de história. FIP Florestal é a empresa chamada Eldorado Papel e Celulose. Nós somos sócios, ou éramos sócios de quem aqui? Éramos sócios de um dos melhores empresários do Brasil. Não é isso? Ele estava passando um tempo lá na Papuda, porque ele estava cansado, a casa dele muito confortável, ele foi para a Papuda. Né? Agora saiu. Mas olha lá, esse cara, nós investimos 272 milhões nesse fundo. Certo? Nessa empresa. Nós contabilizamos em 2015 a laudo por 1,5 bilhão. Você investiu 200 e alguém te falou assim, ó, sabe aquele 200? Agora vale 1,5 bilhão. 600%. Né? Aí você fala, mas que coisa boba. Vai me ajudar isso aí. Vai esconder uma parte do meu déficit. Né? E perceba, este laudo não sou eu que estou falando, está nas notas explicativas da FUNCEF. Quem tiver, eu tenho aí os balanços, eu mostro para vocês. Está escrito nas notas explicativas. Sabe como é que chegaram nesse valor de 1,5 bilhão? Sabe como? Lá
assim, ó, os valores do laudo são extremamente complexos. E eu não posso pegar um laudo de fábrica que ainda nem existe e contabilizar. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu preciso falar para vocês, porque senão não perde a graça. Vamos lá. Pessoal, nesse ritmo tá legal para vocês? Tá. Então tá. Então vamos lá. Bem rapidamente, porque o tempo urge. Então vamos lá. Isso aqui é o seu balanço, ativos e passivos. Tá. Então, digamos que você tem uma dívida comigo. Presta atenção nisso aqui. Vocês vão virar auditores do dia para a noite. Você tem uma dívida comigo, certo? Você me deve, então isso, viu, Rogério? Você me deve, isso aqui é um passivo para você. É uma dívida sua. Você esqueceu, quem deve sempre esquece, não é? Você esqueceu se você me deve 1.000 ou se você me deve 5.000. Você está esquecido, problema de amnésia, certo? E aí você está muito em dúvida. Mas, na dúvida, qual dos dois você contabiliza? Certeza? Hã? Você tem que contabilizar o maior. Por quê? Porque depois, se você descobrir que é só 1.000, você está no lucro. Então você vai contabilizar no passivo sempre o maior. Certo? Agora, você também tem um carro. Eu sou desenhista, vocês vão ver aqui. Você não sabe se o carro vale 25.000 ou se ele vale 15.000. Você contabiliza o carro por 25 ou por 15? 15. Por quê? Eu vou contabilizar para os ativos o menor valor. Ora, perceba bem, isso aqui que vocês acabaram de traduzir tem nome. Chama-se princípio da prudência. Você é contadora? Princípio da prudência. Você é prudente. Você não sabe qual aqui, contabiliza o maior. Não sabe qual aqui, contabiliza o menor. Chama-se princípio da prudência. Se eu não sei qual dos valores da Vale, eu tenho dois valores. Um que o mercado está me dizendo. E outro que o laudo está me dizendo. Eu não sei por qual que eu contabilizo. Esse aqui eu paguei o laudo. Esse aqui o mercado está me dizendo. Está de graça isso aqui. Eu não sei qual dos dois eu devo contabilizar. Por qual que vocês contabilizariam? Menor. Pelo menor. Isso é o princípio da prudência. Lúcio, você inventou esse princípio. Não inventei. Está aqui o princípio da prudência. Isso aqui, ó, todos os contadores têm que seguir. Conselho Federal de Contabilidade, uma norma de 1993. Estamos falando de uma norma já do século passado. Certo? E ele fala dos princípios e da sua observância. E ele fala princípio de equidade, continuidade, oportunidade, tal, princípio da prudência. E aí ele especifica. O que é o princípio da prudência, Lúcio? Seção 2 daquele negócio, daquela norma, tal, diz o seguinte: para os ativos, sempre pelo menor valor. Menor valor para os ativos e maior valor para os... Nós fomos prudentes? Não. Né? Cheio de contador lá dentro, cheio de auditor lá dentro, cheio de... nem sei mais o que tem lá dentro. Pouca gente se interessando. Muita gente achando o seguinte: tem alguém cuidando bem. E isso só se tornou público quando, né, só quando deu meleca que começou a ter que acontecer. Aí, só a última coisa, só para aí você me falou, você mostrou pra gente assim, que a avó serve, não sei o que mais, não sei o que, desde 2014 mostrava, mas, quer dizer, era uma coisa aqui, outra na outra revista aqui, uma com o engenheiro ali. Por que não juntou isso para mostrar para o chão da fábrica? Eu sou chão de fábrica, eu era escriturário. É isso aí. Entendeu? Mas eu não sabia disso. É. Quer dizer, o que a gente recebia? A revista FUNCEF, que vinha bonitinho, plástico, todo colorido, papelzinho bonitinho, não dava nem para limpar a bunda porque ele era muito liso. Aí agora estamos aí tomando.
Vamos em frente, que tem mais. Então vamos lá. E o contencioso? E esse aqui é o contencioso. Essa indignação deve ser a mesma, cara. Esse contencioso, né? O contencioso é aquilo que a FUNCEF deve judicialmente, né? Ou que tem de demanda judicial contra ela. Quanto que tem de demanda judicial contra a FUNCEF? 12 bilhões. Nós temos 12 bilhões. Qual é o nosso patrimônio? Espera aí, calma aí. Qual é o nosso patrimônio? 60. Quem tem de ação contra a FUNCEF? 12 bi. Nesse balanço que vai sair, isso vai aumentar porque já entraram outras ações aí. Mas por enquanto está 12 bi, que é o último número que nós temos. Desses 12 bi, você faz o seguinte, presta atenção. Dos 12 bi, você faz o seguinte. Dos 12 bi, você faz o seguinte. Você divide em ações prováveis, perda provável, perda possível e perda remota. Provável, possível e remota. Remota você nem olha, porque é muito remoto, você nem contabiliza. Aí sobrou as prováveis e as possíveis. As prováveis, a lei manda você fazer o quê? Provisionar. Porque é muito provável que você perca, então você já tem que guardar esse dinheiro. Quanto que nós temos de perda provisionada? Provável. 2.400. Esses 2.400 já estão separados, já viraram déficit para a gente pagar. Certo? Estão guardados. E falta classificar quanto? 10 bi, que é aquelas possíveis. Certo? Tá. Mas agora, olhando para cá, me diga, qual que é a principal causa das ações? 9 bilhões. Dos 12, 9 bi. CTVA. A FUNCEF paga CTVA? A FUNCEF instituiu CTVA? A FUNCEF, algum dia na vida, colocou no seu contrato de trabalho CTVA? Não. A quem pertence essa conta? Está aqui. É essa conta que a gente fala que nós temos que cuidar. E mais do que isso, nós temos aqui 1.700 de hora extra. FUNCEF paga hora extra? Contratou você para hora extra? Não. É tudo ação de empregado contra a Caixa, arrolando a FUNCEF. Perceberam? E a FUNCEF, muitas vezes, é condenada e não entra com ação de regresso. E não cobra a patrocinadora. A nossa ideia. Né? Bom, beleza até aqui? Até aqui, beleza. Aqui, até aqui nós falamos problemas de ativos superavaliados. Problemas no passivo, contencioso principalmente. E problemas de gestão. Aqui é problema de gestão. Sabe quanto a FUNCEF cobra de você para administrar o seu dinheiro? 3,5%. 3,5%. Qualquer fundo na rede aí cobra quanto para aplicar em renda fixa? 0,40, 0,20. Nós pagamos 3,5% para a FUNCEF. Tudo bem que eu não posso falar que FUNCEF é igual a um fundo normal. Isso é besteira. Daqui a pouco os caras estão falando assim, esse cara está comparando. Não, eu sei, meu amigo, que não é assim. Mas o que eu estou querendo te dizer é 3,5% é caro ou barato? Não sei, vocês estão falando. Eu não sei se é caro ou barato. Agora, eu sei que a FUNCEF tem o mesmo número de empregados da Previ, sendo que a Previ tem 3 vezes mais ativos, dinheiro, certo? E que a Previ, ano passado, deu um lucro de 15%, enquanto a FUNCEF deu 12%. Já foi 5%. Né? Já foi 5%. Já foi 4,75%, agora está aí. Né? Vamos lá. Tá. E aí, eu vou chegar num outro problema da gestão. Qual que é o outro problema da gestão? O outro problema da gestão chama-se Accenture, relatório da Accenture. Você conhece o relatório da Accenture? Quem conhece? Ainda bem que vocês não conhecem, porque ele só foi divulgado pela metade. Nós pagamos uma boa grana por esse relatório. E quem que é a Accenture? A Accenture é uma consultoria internacional que ela foi contratada pela FUNCEF para fazer um diagnóstico da FUNCEF e apresentar um plano de melhoria. Foi contratado quando? Foi contratado no ano passado. Certo? Ele foi contratado no ano passado e apresentou o relatório, salvo engano, em junho ou julho do ano passado.
desempenho ao longo do tempo teve alguma mudança? Piorou ou melhorou? Você foi no ponto, viu? O provisionamento, as ações explodiram de um tempo para cá. Tá? Aí pararam, né? Mas a gente percebe que esse ano é capaz de dar uma alavancada. Mas vamos lá. A Accenture é uma empresa que foi contratada pela FUNSEG para fazer o diagnóstico. A Accenture fez o seguinte: ela pegou os 8 principais fundos de pensão do mundo, os melhores fundos do mundo. Pegou, mas é impossível comparar com o FUNSEG. Então, beleza. Vamos pegar os 8 nacionais. Petros, Previ, FAPs, enfim. Né? Não sei. Mas enfim. E pegaram a FUNSEG. E compararam. Né? Essa consultoria ela tem especialidade nisso. Ela deu consultoria, inclusive, para Previ. E ela chegou à seguinte conclusão. Esse relatório ele foi disponibilizado pela metade. Então, no site, depois de muita briga, eles disponibilizaram o relatório da FEM. O relatório que é nosso, nós pagamos por ele. Depois de muita briga, eles resolveram disponibilizar. Mas só a parte do diagnóstico. Ele não tem a outra parte, que é a solução. Tá certo? Então vamos lá. O que a Accenture falou? Nós temos problema de processos, nós temos problema em gestão de pessoas, na organização e na tecnologia. Em linhas gerais, bem rapidamente. Baixa performance da rentabilidade dos ativos, ou seja, nossos ativos não rendem o que deveriam. Baixa produtividade, alto nível de retrabalho, ausência de indicadores de custo, mais o quê? Ausência de gestão de desempenho, excesso de assuntos operacionais na diretoria executiva e no conselho deliberativo, necessidade de aumentar a governança, que é o que o Mano falou, aumentar a governança, ou seja, a gente não pode depender, eu coloquei o Lúcio, no Lúcio eu acredito. Mas e quando entrar o Urbano? Percebe? Será que eu vou poder acreditar no Urbano como eu acredito no Lúcio? Nós não podemos ficar acreditando em pessoas. Nós temos que ter um sistema que trave independentemente de quem vai lá. Certo? Porque foi exatamente o que foi feito. Eles destravaram, fizeram o que fizeram. Sabe qual que era a missão da FUNSEG? Vocês sabiam qual que era a missão da FUNSEG? Até pouco tempo atrás? Até um ano atrás, eu acho. Qual que era a missão da FUNSEG? Auxiliar no desenvolvimento do país. Com o seu dinheiro. Com o nosso dinheiro. Ajudar o desenvolvimento. Olha que é nobre, é uma missão nobre. Ajudar no desenvolvimento do país com o nosso dinheiro. Agora mudou. Agora a missão, por isso que nós falamos aí, o Alberto falou, nós estamos alinhados à nossa missão. E a nossa missão é assegurar o pagamento de benefício do participante. Agora está justo. Né? Primeiro isso, depois se der para qualquer outra coisa, tudo bem, mas primeiro isso. Né? E aí, beleza. E aqui, tecnologia, nós vamos falar de tecnologia. E aí, a Accenture pegou os gastos administrativos, despesas administrativas, de 2012 a 2016. Recente, né? Recente. E ela percebeu que com o pessoal, no total da despesa administrativa, em que pese a despesa administrativa ter diminuído um pouquinho, mas com o pessoal aumentou. O gasto com pessoas aumentou na FUNSEG. De 49 que representava para 61. Pode perguntar para o pai. Você já falou,
É isso. Eu só vim aqui para te perguntar isso. E você quer o pior que isso? Eu vou dizer o pior que isso. No meu ponto de vista, pior do que isso, e vai ao encontro das nossas propostas, é mais ou menos o seguinte: a Previ pagou equacionamento? Não. A Previ está dando lucro? Sim, já reverteu. Neste mês de janeiro, ela deu... Quanto que deu a FUNSEF de lucro no mês de janeiro? Não sei. Mas a Previ eu sei. Deu 1,8 bi. Já deu lucro. A Previ já está no lucro. Sabe quantos por cento dos funcionários da Previ são 90 e poucos por cento. 90%. Vamos deixar por 90%, porque no princípio da prudência, vamos no menor. 90%. Sabe quantos? 90% dos empregados da Previ são do Banco do Brasil. Ativos ou aposentados. Tem política de cessão. Segundo, sabe na FUNSEF quantos tem? Da Caixa? 3%. 3%. Quem está cuidando do seu dinheiro, né, não é um de nós. Agora, eu vou contar um caso para vocês entenderem o quanto é importante, porque eu vou falar assim, ah, mas você quer gente da Caixa cuidando? Eu quero. Porque o cara da Caixa, quando vira alguma coisa que não está certa, quando ele vir que não está certo, ele vai contar qual é a boca. Né? Eu vou contar uma para vocês. Sete Brasil. Vocês já ouviram falar? Sabe como é que nasceu o Sete Brasil? Quer que eu te conte? Vamos perder 3 minutinhos aqui para contar a Sete Brasil. Petrobras foi lá, furou lá, descobriu o quê? Pré-sal. Nós precisamos tirar o pré-sal. Para tirar o pré-sal tem que ter uma sonda. Certo? Aí é o seguinte, mas nós vamos tirar um pré-sal só? Não, nós vamos tirar 28. Mas a Petrobras falou assim, não, mas não, sabe o que é? Nós não vamos fazer 28 de uma vez, vamos fazer só 7 sondas. Nós precisamos de dinheiro para fazer 7 sondas. A quem nós vamos pedir dinheiro? Qual que é a missão da FUNSEF? Ajudar o desenvolvimento do país. O que nós vamos chamar? Fundo de pensão. FUNSEF colocou lá, nas primeiras 7 sondas, 350 milhões. Sabe quanto que a Previ colocou? 180. Certo? Então nós temos um patrimônio de 60, na época 50, tá? E colocamos 350. A Previ tem um patrimônio de 150 e colocou só 180. Beleza? Somos melhores que a Previ, de longe. Né? Aí, a Petrobras, lá pelas tantas, falou assim, sabe de uma coisa? Não, antes disso. Mas nós vamos contratar quem para fazer a sonda? Vamos contratar os canadenses, que são muito bons de sonda? Ah, o canadense não entende de sonda. Vamos contratar os germânicos? Ah, o germânico é um cara muito bruto. Não vamos chamar ele não. Vamos chamar os americanos? Não, o americano não fala inglês, a gente não entende aquela língua e tal. Vamos contratar quem? Os brasileiros. Porque afinal nós temos que desenvolver quem? O país. O dinheiro de quem? Né? E aí chamamos. Então vamos chamar uma empresa que entende de sonda no Brasil. Quem que é a empresa que mais entende de sonda no Brasil? Ela ainda não foi criada, ela vai ser criada exatamente agora. Ela vai chamar Sete Brasil. Quantas sondas ela já fez? A expertise dela? Não fez nenhuma, mas ela está aprendendo. Ela já vai começar bem, porque ela já vai começar fazendo quantas? 7. Beleza. Fez a sonda, beleza. Quando ela fez a sonda, chamaram e falaram, agora não. Nós não queremos 7, nós queremos 28 sondas. E aí chama quem? Chama a gente. Vamos chamar. Coloca lá. Mas quanto? 1 bilhão. E aí nessa hora que chamou a gente, nós colocamos mais 1 bilhão. Sabe quanto que a Previ colocou? Bola. Não colocou nada. Então nós colocamos na 7 1 bilhão 350. E um patrimôniozinho nosso de 50 bi. E a Previ, com patrimônio de 150, colocou só 180. Agora, a Previ tem muito mais governança que a gente. Não tenha dúvida disso. Lá, 90% dos caras são funcionários. E aqui, somente 3% são funcionários. Essa chave.
extremamente pertinente. Primeiro, porque nós temos que entender o funcionamento da FUNCEF. A FUNCEF funciona assim, ó, tem um conselho deliberativo, que está acima de todo mundo. Certo? No conselho deliberativo, são 3 da patrocinadora e 3 eleitos. Certo? Então, lá no conselho deliberativo, lá em Simão, estão 3 da patrocinadora e 3 eleitos. Da patrocinadora, a lei determina a lei. Aí é a lei. A 109. Desculpa, a 108. A 108 determina que no conselho deliberativo o voto de Minerva existe e é pertencente a quem? A patrocinadora. Aqui no conselho deliberativo. Na FUNCEF, abaixo do conselho deliberativo... Ah, não, vamos no conselho fiscal. No conselho fiscal, nós temos 4 pessoas. 2 da Caixa e 2 eleitos. Aqui também tem voto de Minerva. A quem pertence o voto de Minerva no conselho fiscal? Hã? Aos eleitos. Se a gente quisesse ter reprovado as contas de A, de B, de C, nós teríamos como reprovar. E não fizemos. Os eleitos. Tá? Aí, nós temos 3. Aí, descendo, nós temos a diretoria. A diretoria são 3 da Caixa e 3 eleitos. Nesta aqui, não era para ter o voto de Minerva, porque a lei não prevê. O voto de Minerva está previsto aqui no Estatuto da FUNCEF. Então, a primeira coisa, vamos brigar para tirar isso aqui do Estatuto. Você entendeu? Vamos brigar. Mas nós mexemos no Estatuto nesses últimos anos? Não mexemos. Nós fizemos proposta de mudança de Estatuto? Não fizemos. Esse pessoal que está aqui pegou a proposta de Estatuto e entregou pronto na mão da FUNCEF. E o que eles fizeram? A Century em cima. Tá certo? E agora, na semana que vem, eles vão tirar e levantar do Century, certo? E estão colocando agora, está escrito lá, né? O Carlos Vieira fez uma palestra ultimamente aí, dizendo que agora sim eles vão mexer no Estatuto. Legal? Mas beleza, eu vou seguir, senão a gente não vai muito adiante. Então é o seguinte, ó, outra coisa do relatório da Century, muito importante. No conselho diretor, o que você espera? O que você espera do conselho diretor de uma empresa? O que você espera do conselho diretor de uma empresa? Né? Você espera que ele seja estratégico. Ele é estratégico nosso? Não. Somente 10% das coisas que se fala lá é sobre estratégia. O restante é só operacional. O que é? O nome da copeira vai ser Joana ou vai ser Maria? Ah, não, eu gosto mais de Joana, eu gosto mais de Maria. E não se discute coisas estratégicas. Dos sistemas da FUNCEF, a Century falou assim, olha, tem sistemas que nós precisamos eliminar, evoluir, manter e migrar. Como é que vocês acham que os sistemas foram feitos lá? O sistema que cuida da nossa previdência é um sistema de hoteleiro. É um sistema hoteleiro. Cuida de previdência. Tá certo? Aqui, só para vocês saberem, a Century falou que 60% dos sistemas devem ser eliminados. E custam caro, porque quando eu vou te aposentar e não está previsto determinada coisa no sistema, o que eu tenho que fazer? Chamar quem desenvolveu, desembolsar uma grana, percebe? E fica enchendo de penduricalho o sistema. Somente 28% dos sistemas devem ser mantidos. Vira o SIDEC. Vira o SIDEC. Tá. Por fim, eu vou falar assim, ó. Eu acho que vale a pena investir 15 minutinhos nisso aqui. Eu acho que é a grande coisa que aconteceu no final deste ano. No final deste ano, aconteceram 3 coisas. Primeiro, a diretoria toda, decidiu fazer o equacionamento pelo máximo. Toda a diretoria. Toda a diretoria. A diretoria como um todo decidiu fazer o famoso equacionamento pelo máximo. Lúcio, o que é equacionamento pelo máximo? Eu não sei nem o que é equacionamento. Equacionamento é você pagar aquele déficit.
Pelo máximo significa pagar todo ele. A lei anterior falava o seguinte: toda vez que der 3 anos seguidos, a lei anterior falava, se você tiver 3 anos seguidos de déficit, ano 1, ano 2, ano 3, se você tiver 3 anos seguidos, você vai pagar tudo pelo prazo do plano, ou seja, 10 anos. A lei anterior falava isso. Deu 3 anos de déficit, paga o total do déficit pelo prazo do plano. Beleza? Aí o governo falou assim, não, mas coitado dos velhinhos da Caixa, do Postales, da Petros, não vamos fazer isso com eles não. Vamos dar um colher de chá para eles. E o governo falou o seguinte, olha, se o seu déficit for de 9 bi, você pode pagar, tem uma parte que você não precisa pagar. Quem sabe volta. 6 bi. Você não precisa pagar. Paga só quanto? 3 bi. Puta, os velhinhos falam, graças a Deus, uma mão amiga. Não é isso? E a mão amiga ainda foi mais amiga, porque ela falou o seguinte, além dos 10 anos, eu vou te dar mais 5 anos para pagar. Então, a prestação, que era de 9 bi em 10 anos, passou a ser de 3 bi em 15 anos. Ficou bom para a gente, não ficou? Ficou ótimo. Acontece que todo ano isso aqui some? Não, fica para o ano que vem. E vai ficando para o ano que vem, e correndo juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, bola de neve. Certo? E aí eles falaram assim, não, então agora nós vamos equacionar todo o déficit. E isso vai representar no contra-cheque da maioria das pessoas mais 10% de desconto. Aquilo que a gente vinha equacionando, que era 279 mais 7, mais 7 os quebradinhos, que dava 10, agora põe mais 10 e você vai ficar com menos 20%. Reg Replan saudado pode chegar até 27%, pode chegar até 32% de desconto. Legal. Até aqui tudo bem. É uma ideia. Tá? Agora, e agora? Isso aqui que é importante. Eles decidiram fazer a tal da redução da meta atuarial. O que é redução de meta? Eu nunca vi redução de meta na minha agência. Eu sempre pedi para o superintendente rever minha meta e ele falava assim, eu vou rever para cima, pode ficar tranquilo. Né? Reduz, né? Assim, qualquer coisa eu chamo um cara para cumprir para você, troca você. Eu te ajudo, eu trago um cara para cumprir para você. Mas era assim, ó, mas isso aqui é brincadeira, mas é sério. Você me dá 100 mil reais, certo? E contrata comigo que você quer 105, 106, vamos pôr. Então qual que é a minha meta? 6%. Beleza? Aí eu chego para você e falo assim, não, mas está difícil chegar em 6. Vamos deixar por 4? Você fala, vamos. No final, ao invés de 106, quanto você tem? No final, ao invés de 106, você agora tem 104. Resultado na brincadeira. Você, o que você conseguiu juntar de dinheiro? Foi 106? Não, foi 104. Se você juntou 104, a sua aposentadoria é menor. Sabe quantos por cento menor? Quantas pessoas estão em casa mesmo? Né? Sem estar aqui cuidando do seu futuro? Essa brincadeira diminuiu 10% o ganho final dos colegas. Só a redução de 1% vai refletir no bolso das pessoas 10% a menos do novo plano. Dos aposentados, isso aqui é novo plano, ele junta menos dinheiro. Tá claro? Para quem é Reg Replan, acreditem no que eu vou falar agora. Para quem é Reg Replan, presta atenção aqui, Rogerão. Para quem é Reg Replan, olha só o que vai acontecer. Como é que funciona o Reg Replan? Reg Replan é um plano de benefício de
você já sabe com quanto você vai se aposentar. Então, digamos que você já sabe que você vai se aposentar com 5 mil. 5 mil, 5 mil, 5 mil. Para eu te pagar 5 mil todo mês, eu preciso juntar 100 mil. Eu preciso ter aqui 100 mil, que é a reserva necessária para eu pagar 5 mil para o resto da sua vida. Legal? Então, quanto que eu preciso juntar? 100 mil. Está todo mundo vendo 100 mil. Legal. Eu vou usar uma técnica aqui. Se a meta for 10%, quanto é que eu preciso hoje para com 10% chegar em 100? Vamos fazer conta simples, conta de... Né? Eu preciso de 90 para 10% chegar em 100. Então hoje, na FUNCEF, no balanço da FUNCEF hoje, quanto que tem que ter lá? 90. Beleza. Aí eu reduzo a meta para 2. Estou juntando esses valores só para ficar bem caracterizado. Quanto é que eu preciso agora para com 2% chegar em 100? 98. No balanço da FUNCEF, hoje. Quanto é que acabei de criar de déficit para a FUNCEF? 8 bilhões. Então, ao reduzir a meta, eu criei um déficit de 8 bilhões. Lúcio, você está maluco. Ou mesmo, vou mostrar para você. Está aí, ó. Tela da FUNCEF, não é minha, no site da FUNCEF. Olha aqui, com a taxa de 5,5, que era a taxa antiga, você tinha que ter de reserva 45 bilhões. Certo? Então você teria que ter 45 aqui. Com a taxa de 4,5, você tem que ter quanto de reserva? 52 bilhões. Certo? Então, você gerou um déficit de quanto? 6 bilhões. Então a FUNCEF, já não cansada de ter déficit, diminuiu a meta para gerar mais déficit. A Previ fez isso? Não, a Previ está superavitária. Então a Previ, se você entrar no site da Previ, eu entrei, lê lá nas notícias da Previ, o diretor da Previ fala assim: nós vamos diminuir a meta, mas não agora, porque ainda não temos superávit que aguente derrubar a meta. Então seremos o quê? Prudentes, seremos cautelosos. Aí você pega a seguinte situação: pô, Lúcio, mas geraram 8 bilhões de déficit? Sim, geraram. E como é que eles mataram esse déficit? 3 coisinhas. Eles mataram esse déficit de 3 formas. Primeiro, eles pegaram um tal acordo de leniência da JBS. A JBS, muito boazinha que é, falou assim: olha, a JBS falou assim: olha, quer saber de uma coisa? Nós fomos muito maus com o pessoal da Caixa. Nós queremos devolver dinheiro para eles. Nós vamos devolver para eles 1.750 bilhões. 1,7 bi. Certo? Em suaves prestações. O que nós fizemos? A FUNCEF pegou e contabilizou tudo isso a valor presente e diminuiu da meta. Ela pegou, não tinha dado um rombo de 8? Põe mais 1 bi aqui. Então estava negativo, mais 1 bi e meio aqui do acordo de leniência. Qual que é o problema de fazer isso? Está errado? Está certo? O que vocês acham? Errado ou certo? O que você acha? Você pode antecipar. Teu nome? Viu, Fábio? Você pode antecipar. Perfeito. O Fábio está perfeito. Poder antecipar, pode. A pergunta é: e se o cheque volta? Se o cheque voltar, acaba de voltar mais quanto para o seu déficit? Mais 1,5 bilhão. Perfeito. Segunda medida que eles tomaram. Eles tomaram uma medida que a lei permite. Essa medida está aqui, ó. Funciona assim, ó. Nós temos títulos vencendo em 2050. 2050 vence o título. Esse título paga 8% mais IPCA.
ficar quietinho com esse título, quanto que ele rende? 8%, certo? Agora, quanto que é a minha meta? Qual que é a minha nova meta? 4,5%. Se eu ficar quietinho, esse título vai render quanto mais que a minha meta? Ele vai render 3,5% a mais. A lei permite que você traga isso a valor presente. Esse ganho futuro do título. Perfeito? Sabe quanto que isso rendeu para a FUNSEF? Quanto vocês acham? Vai render aí em torno de, sei lá, vou chutar um valor aqui, não sei, uns 4 bi. Está matando esse déficit aqui. E por fim, eles pegaram, reavaliaram o contencioso da FUNSEF. Quantos por cento a gente estava aguardando para pagar o contencioso? 2,5 bi. Eles reavaliaram isso e agora esse valor é de 1,5 bi. Ou seja, arrumaram mais. Ok? E com isso resolveram esse problema do déficit. Certo ou errado? Não sei. Perguntaram para você? Perguntaram para mim? Avisaram para você que pode dar tudo errado? Por que pode dar errado? Vou te dar um exemplo. Vamos pegar o exemplo do título. O título. Esse título aqui. Se eu tiver, a Elaine resolve se aposentar. Certo? Tenho que pagar a Elaine. Não tenho dinheiro. O que eu tenho que fazer com aquele título? Vender. O título vem em bolinho assim. Igual aquele do Gedel. Entendeu? Vem de bolinho assim. Aí você precisa tirar uma nota daquele bolinho. O que você tem que fazer? Abrir o pacote. Na hora que você abre o pacote, meu amigo, esse ganho todo aqui, ó, né? Você tem que refazer, porque agora você não consegue mais comprar título a 8. Agora você consegue comprar título a... E vamos ter que, então, recontabilizar. Ficou claro? É isso. Então, só essas 3 coisinhas são matadoras que foram tomadas neste final de ano. Bom, eu já cansei vocês, eu teria que ter mais 5 minutos para falar um pouquinho das nossas propostas. Mas eu digo para vocês que a principal delas é essa aqui, ó, resgatar a imagem, a solidez e a credibilidade da FUNSEF. Enquanto a gente não resgatar a credibilidade das FUNSEF, as pessoas vão continuar fazendo o quê? Sacando o dinheiro. E quando elas sacam, você fala, mas eu saco, eu estou feliz porque eu saco. Eu sou gerente geral. Eu atendo pessoas da minha agência, os aposentados, com menos de 1 ano e meio, que estão pedindo dinheiro emprestado. A pessoa juntou, cara, e ela não consegue dizer não para um filho. Você vai dizer não para um filho que chega para você, mãe, eu preciso fazer uma pós-graduação na Europa, porque senão eu não vou arrumar um emprego no Brasil. Aí você fala, mas minha filha, quanto que é essa pós-graduação na Europa? 50 mil. Você olha lá para a poupança que você juntou durante 35, 40 anos, fala, eu tenho 50 mil. E você entrega na mão do teu filho. E esse dinheiro volta? Né? Às vezes não volta. Percebe? E aí, você tem o teu outro filho que ficou sabendo e o teu neto que ficou sabendo. E aí você também fala, mas eu trabalhei 35 anos, eu mereço viajar. Quero conhecer a Europa, eu nunca fui lá. Mas não digo que você não merece, você merece. Mas você tem que saber que você está usando a sua poupança. Então, eu diria para vocês bem rapidamente isso aqui, ó. Primeira coisa, nós temos um compromisso que é gerar resultados. E as pessoas falam assim, não, mas para gerar resultado você tem que investir em papéis de maior risco. Nem sempre. Né? O ativo que mais rendeu no ano passado, tem uma propaganda de uma chapa que fala assim, nossos ativos renderam tantos por cento. Parabéns. Rendia, sei lá, não sei como é que era a propaganda, rendia 2, agora está rendendo 7. Parabéns. Parabéns. Né? Qual foi? Aí eles falam assim, agora nós temos 60% em renda fixa. Parabéns. Só que sabe o que mais rendeu no ano passado? Renda variável. E sabe o que aconteceu com a gente? Sabe por quê? Porque enquanto o Banco do Brasil aproveitou, a Previ aproveitou. Isso é competência, né? Gente contratada para fazer isso. Segundo, atuar com independência institucional.
Pois não? Parece tudo simples, né? Mas eu fico pensando, se é tão simples, tem que levar antes de eu tomar uma decisão de equacionar pelo máximo. E se tomar uma decisão, vocês podem voltar atrás e entender? Não. Na sua avaliação. O plano de equacionamento está feito. O plano de equacionamento, como é que funciona? A FUNCEF prepara o plano, apresenta para a Previc dá o de acordo e você implementa. E agora, toda vez que a gente der superávit, o que nós vamos fazer agora? Não. Agora, todo o superávit que a gente fizer, ele vai pagar o déficit. Ele diminui o equacionamento. Então, qual que é a proposta nossa? É gerar superávit para tentar diminuir rapidamente o equacionamento. Percebeu? Mas, só esse rombo de 7 bilhões, esse custo que reduzia a meta, aumentou o déficit em 7 bilhões. Eles poderiam ter usado esse ganho da precificação. Eu vou fazer um exercício com vocês aqui. Um exercício rápido. Se eles não tivessem diminuído a meta, beleza? Não diminuímos a meta. Teria aquele rombo de 7 bilhões? Não. Não teria o rombo de 7 bilhões. Ele poderia ter usado o quê? Este ganho aqui, que a lei permite, para diminuir o equacionamento atual. Eles acharam melhor o seguinte: vamos garantir, fazer uma meta baixinha. Lê no site da Previ. A Previ fala: nós não vamos diminuir a meta porque ainda não temos superávit suficiente para aguentar a porrada. E nós, com déficit, diminuímos a meta para gerar mais. Aí você pode querer me convencer: não, mas é porque agora os juros estão caindo. Beleza, entra no site do Tesouro Direto. Você já entrou? No site do Tesouro Direto, eu entrei para você. Site do Tesouro Direto, está aqui, ó. Hoje. Vamos lá. Site do Tesouro Direto, a justificativa foi essa. Nós temos que diminuir a meta porque a condição da economia mudou, né? E nós não encontramos mais meios de dar 5,50. Tá. Aí, o que acontece? Ó, você tem título hoje que vai vencer em 2045, site do Tesouro Direto, tá? Título vencendo em 2045, tá vendo aqui, ó? Pagando quanto? 5,22. Maior que a nossa meta de 4,5. Então, qualquer um de nós que for para a FUNCEF, não preciso ser eu, pode ser qualquer um de nós, vai bater essa meta com total tranquilidade. Tá certo? E a justificativa para o equacionamento pelo máximo? Ótima pergunta. A justificativa para equacionar pelo máximo. Deixa eu só voltar na minha tela para eu não me perder. O general Urbano já está bravo aqui comigo. Mas é o seguinte: qual que é a justificativa? Qual que é a justificativa para equacionar pelo máximo? É dizer o seguinte: ali tem uma conversa muito fiada, né? Porque ele diz que não, o equacionamento pelo máximo só vai aumentar 0,23. A conta é equivocada. Se você for ler por dentro, eu tenho essa tela, não vou apresentar, mas se eu quisesse apresentar, eu apresentaria, né? Lógico, quando você faz a conta, ali é mexer com o número, né? Quem mexe com o número sabe como fazer conta. Então assim, ó, você tem equacionamento pelo máximo, certo? Somar A mais B mais C é igual a 20. Somar B mais A mais C é igual a quanto? 20. Aí ele fala: a diferença daqui para cá está dando 0,23. Não é nada. Não é essa a conta. Se ele equacionasse pelo mínimo, ele teria que equacionar, salvo engano, 5 ou 6%. E ele aumentou para 10%. Tá? Então, assim, é complexo. Então, assim, dentro das nossas propostas, bem rapidamente, para a gente não tomar mais o tempo de vocês, atuar com independência institucional. O que é isso? Né? Ou seja, a gente tem que trabalhar pela FUNCEF, pelo participante. Você entendeu? E não, porque fala assim: não, mas e a patrocinadora? Quando o Alberto veio fazer parte da chapa,
nós fizemos um bate-papo por Skype, e a pergunta que eu fiz para o Alberto foi exatamente essa que eu vou falar para vocês. Se tivermos que entrar contra a patrocinadora, você que é advogado da patrocinadora, seus amigos todos estão lá na patrocinadora, se a gente tiver que entrar contra a patrocinadora, o que você me diz? E ele foi claro. Se tiver que entrar, nós vamos entrar, porque eu sou da FUNSEF, eu não sou da patrocinadora. Certo? E eu digo isso, pessoal, com toda tranquilidade. Em Campo Grande, nós tínhamos um empreendimento problema. Adivinha qual era a seguradora? Essa que você pensou. Nós tínhamos um empreendimento problema e a seguradora era aquela que você pensou. E essa seguradora resolveu querer não pagar o seguro término de obra. Eu me juntei com o jurídico local e nós entramos contra aquela seguradora. E ganhamos. Ganhamos. Porque eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A seguradora ganha dinheiro demais em cima da gente. Então, assim, ó, eu desde sempre sou favorável ao seguinte: ou a gente tem independência institucional, né, e cuida dos interesses da FUNSEF. Se eu estou na FUNSEF é para cuidar dos interesses da FUNSEF, não é para cuidar dos interesses da Petrobras, para cuidar dos interesses do país, é para cuidar dos interesses da FUNSEF. Né? Garantir a alternância, como a gente falou. A gente não quer ficar lá para o resto da vida. Né? A gente quer fazer uma proposta de 4 anos de gestão e outra. E a principal para mim é essa aqui, ó, envolver os participantes assistidos. Da próxima vez que eu vier aqui em Belo Horizonte, terra natal, eu quero poder fazer 2 coisas. Tomar café com os meus familiares, certo? E queria ver uma plateia cheia. Porque se a gente não educar as pessoas, né, não vamos ser nós que vamos resolver o problema da FUNSEF. Nós temos que pôr gente cuidando da FUNSEF. E os 5 mil, 10 mil que estão em casa agora descansando, e nós estamos dormindo essa blá 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 até as 10 horas da noite, somos porque pouca gente se interessa pela FUNSEF. Percebe? E muita gente vai só naquilo que ouviu falar. Não, mas é bonzinho. Não, fulano. Não, moçada. Vamos entender a FUNSEF. Vamos discutir a FUNSEF. Né? Eles estão querendo fazer um debate entre as chapas. Debate é um troço excelente. Eu adoro debate. Eu estava fazendo essa palestra lá em Aracaju. Né? Estava fazendo essa palestra em Aracaju, levantou o banco. Não era o banco, era o Emanuel, da outra chapa. E começou e pediu a palavra. Eu falei, toma aqui o microfone, fala. E aí ele veio falar. Ele falou, não, porque nós defendemos o participante, quando nós estivemos lá, nós demos aumento. Aí eu falei assim para ele, mas vem cá, como é que você deu aumento? Não, porque no novo plano nós temos uma coisa chamada Fundo de Revisão de Benefício. Isso é uma conquista do trabalhador. Isso é uma conquista, já vi você, já vou te atender. Isso é uma conquista do trabalhador. Eu falei, meu amigo, você me desculpa. O que vocês fizeram foi driblar a lei. Porque a lei mandava você fazer o quê? Reserva. Né? E você não fez reserva. Você primeiro distribuiu. Percebe? Aumentou, criou um artifício para enganar a lei. Né? E aí fomos para o debate. Ele falou, aí ele, né? Não, porque também nós usamos a tabela atuarial. Nós brigamos pela AT49, porque era AT49, para AT83. Eu falei, meu amigo, isso está na lei. A lei manda que o atuário olhe a massa de pessoas e use a melhor tabela, a tabela mais aderente. Se o atuário não está fazendo isso, ele está descumprindo a lei. Debate é isso. Agora, debate bom, meu amigo, é debate em pé de igualdade. Né? Eles querem debater no dia 27. Sabe que dia que vão divulgar o balanço? 28. Eu queria ver o balanço. Juro para você. Porque eu, talvez com 2, 3 horas, eu disseque o balanço. E saiba dizer tudo que esses números que eu falei para vocês aqui estão lá dentro do balanço. Tudo está lá dentro do balanço. Eu só não sei o número real. O único número real que eu sei é aqueles 7 bilhões que eles criaram de déficit. Por quê? Porque eu usei uma tela deles. Você tem uma reserva matemática do novo plano, certo? E você tem uma reserva matemática, e você tem uma reserva matemática, e você tem uma reserva matemática do REG Replan saudável, digamos.
Tá? Do REG, Replan, saudável. Certo? A pergunta é, o que você leva para casa quando você se aposenta? No plano todo. Novo plano todo. E 10% assim. Certo? E 10% desse aqui. Aqui só sai 10%. Então aqui ele continua pagando equacionamento. Certo? Como novo plano? Essa tua pergunta é fundamental para você entender. Por quê? Porque o novo plano é um plano de benefícios que a gente chama contribuição variável. Nessa fase, que é a fase de acumulação, certo? Nessa fase, que é onde a gente está juntando dinheiro, ele não tem equacionamento. Não tem assim, não tem pagamento de equacionamento. Ele diminui tua cota. Você me deu 100 mil, eu apliquei mal, agora você só tem 90. Problema seu, você vai aposentar com menos. Ao invés de aposentar com 100, agora sua reserva é 90. Então ele equaciona na cota. Agora, o novo plano, a partir daqui, quando você juntou lá 2 milhões, você juntou 2 milhões, aí ele vai calcular o quê? Os seus benefícios. Digamos que ele coloca você na tábua e isso dá 10 mil por mês. A partir daqui ele é benefício definido. A partir daqui tem equacionamento. Se tiver déficit, então o plano novo plano, ele separa em dois. Quem está aqui e quem está aqui. Se der déficit aqui, quem está aqui paga. O cara que sacou. Hã? Sacou. Sacou o quê? Não, mas ele sacou na fase que não tinha equacionamento. Não. Resumindo, o prejuízo fica para quem fica. Não, porque ele levou a parte dele, que não, nessa fase não tem equacionamento, moçada. Nessa fase não tem equacionamento. Hã? Não, no saudado, quanto desse aqui? Ele levou quanto? 10%. Certo? Aqui ele levou 10%. Sobre os 10% que ele levou, é um problema. Porque ele está. Não é isso? Mas ele, porque sobre a parte dele, né? Essa parte que ele levou, ele não vai ser equacionado. Isso é um problema. Mas no saque ele não leva? Leva o quê? No saque, vamos dizer, quem aposentou agora já tem 2 equacionamentos. Quando ele saca 10%, esses 2 equacionamentos não são inseridos, eles são salvos. Não. Do que já está feito, mas do que vai entrar. Se ele sacou antes. Então é isso aí. Essa é uma coisa que a gente chama transferência de riqueza de participante. Esse quadro aqui é do novo plano. É um cara que, esse cara sou eu, né? É um cara que investiu 21 mil, certo? Se ele investir na FUNCEF a 12%, ele vai ganhar 57 mil. Isso eu peguei o pior período que você pensar da FUNCEF. Né? Notas explicativas. Vou primeiro passar a nota explicativa. Deixa eu ver essa nota explicativa aqui. Está aqui. 2013 foi um dos piores anos para a FUNCEF. Aonde a meta atuarial era 77%, nesse período aqui, ó, 2013, 14, 15, 16, a meta atuarial era 77%, ou seja, o teu investimento tinha que render 77%, e ele rendeu 43%. Rendendo 43%, ele ainda assim foi o melhor dos investimentos. Por quê? Porque você sai de cara com 100, cara. Certo? E aí o cara reduz para 5. Olha a técnica que eu fiz. Ele reduziu para 5 e colocou 5 na FUNCEF e 7 no renda fixa 50, né? No nosso préviozinho lá. Renderia 43 mil. Ah, não, mas eu não quero renda fixa, eu quero renda variável. Fiz também. 5% na renda fixa e 7% na renda variável. Renderia 41. Mas eu sou um cara que eu não gosto de nada disso, vou tirar tal, eu vou colocar 100% no CDI. Você perderia em qualquer delas. Ou seja, o colega ele fala, mas eu não quero colocar 12 porque vai ter equacionamento, eu vou pagar quanto? 12. Não paga equacionamento, porque na época da acumulação não tem equacionamento. Tem só a variação da cota. Então, o
O cara do novo plano que está com 5%, você tem que chegar a bater nas costas dele e falar, bichão, aumenta para 12%. Agora, por que ele não aumenta? Ele não aumenta porque ele não confia. Percebe? E ele não aumenta porque ele não confia, e ele não aumenta porque na FUNCEF não se tem uma coisa chamada educação previdenciária. E por que você saca? Você saca porque você também não confia. 73% das pessoas sacam da FUNCEF. 73% dos colegas sacam da FUNCEF, porque não confiam. Agora, ele ao sacar, ele acha que está fazendo o melhor negócio do mundo. Mas ele não sabe cuidar do dinheiro dele. Eu não acho que está fazendo o melhor negócio. Ele está com medo. Ele simplesmente está salvando o que ele pode. É isso aí. É uma visão. Eu acredito que isso a gente faz com a educação previdenciária. É o que eu entendo. Vai lá. Pessoal, mais 2 perguntinhas e a gente finaliza. Para vocês Você poderem chegou lá, foi eleito, beleza. Vocês têm coragem de chegar e diminuir o quarto para metade? Não. Não? Eu não sou maluco também. Eu acho o seguinte, o que a gente sabe, a gente tem vários conhecidos lá dentro, não é isso? O que a gente sabe é que a FUNCEF, eu conheço profissionais da FUNCEF que não são do quadro da Caixa e que são excelentes. Você tem bons atuários, você tem muita gente boa em investimentos, percebe? Agora, vamos lá. O cara deu uma opinião contrária aos interesses políticos. Ele é colocado na geladeira e ele não é pronto. conselho. Então agora eu vou te contar uma coisa. Eu faço parte do Comitê de Investimentos da FUNCEF, indicado pelos eleitos. Indicado pelo Augusto, né? que é da outra chapa. Eu faço parte. No dia que eu resolvi sair candidato, eu liguei para o Augusto e mandei um e-mail, lógico, que eu quero registrar. Liguei para ele e falei assim, olha, fica à vontade para me tirar. Né? Até porque vamos estar em lados opostos, enfim. Você tem, às vezes, a outra pessoa para colocar. Ele falou, não, Lúcio, fica onde você está. Percebe? Eu falei para ele com total tranquilidade também. Resultado, no Conselho de Investimentos da FUNCEF, no Comitê de Investimentos da FUNCEF, sabe como é que era a distribuição? Era 4 pessoas da Caixa, 4 pessoas dos indicados e 4 indicados pela FUNCEF. Esses da FUNCEF votavam como? Votavam de acordo com o diretor que mandava. E o diretor de investimentos e o diretor de participações são da Caixa. O que nós fizemos? O que nós do comitê fizemos? Sem ninguém pedir para a gente. Nós do comitê lemos o estatuto do comitê. O que nós fizemos? Nós propusemos a alteração do estatuto. Nós propusemos a alteração, sem ninguém pedir. E foi alterado o estatuto do Comitê de Investimentos. Hoje, são 6 da Casa e 6 nossos. Percebe? Então, tem um monte de coisa que dá para fazer que independe do voto do presidente, que independe do voto da né? Ou seja, hoje o clima que tem na FUNCEF é um clima de guerra. Né? Vocês devem ter lido alguma coisa de um dos conselheiros deliberativos, o Schuch, né? Porque falou alguma coisa que está apoiando o Ciclano ou Beltrano, foi escrachado lá. Mas xingaram o cara. Ele falou, eu não estou aqui para votar com pessoas A ou pessoas B, eu estou aqui pela FUNCEF, que é o correto. Mas esse é 1 em 1000. Tem uma questão que a gente falou, assim, e aí eu acho que a gente podia começar, aí eu vou falar para todo mundo, assim, a gente começar meio que uma campanha nesse sentido. Eu tenho um colega que ele fala isso, desde que a gente se conhece, ele fala, se cada pessoa, se cada um de nós entrasse no nosso saldo, uma vez por semana, e se tivesse qualquer divergência do valor, a gente mandasse um e-mail para a FUNCEF, ela não estaria na situação que está hoje. Porque pelo menos eles não estão assim, olha, eles estão prestando atenção no saldo. A gente é incapaz de olhar. Eu não acho que a gente não faz isso porque não interessa, porque a gente foi criado com uma marca chamada Caixa, que sempre fala, o plano de saúde da Caixa, então é ótimo. A seguradora é da Caixa, então é ótimo. A FUNCEF é da Caixa? Não, está tranquilo. E não está. Então, assim, a partir de hoje, se você entrar na sua conta, amanhã entra na sua conta
seu celular. Não, mas isso pode ser automático. E o melhor, eu diria o seguinte, uma das nossas propostas, pessoal, é fazer comitês regionais. Para quê? Para que venham ideias. Porque a solução não virá de 3 magníficos aqui. A solução às vezes está aqui, às vezes está ali, às vezes está lá. Percebe? É lógico, a gente sabe administrar, a gente tem vontade de fazer as coisas certas, mas as ideias estão aí. Eu vou dizer para vocês que tem um estudo já existente, já existe um estudo que nos foi entregue por uma pessoa lá de Brasília chamada Mário Serpa, que é um estudo muito interessante de solucionar muita coisa na FUNSEF. Um estudo sério, né, que nos foi entregue e foi falado assim, ó, usem da melhor forma. Já foi inclusive entregue à FUNSEF também, mas a FUNSEF não percebeu ainda, né? Dos outros. Então assim, eu acho que tem muito que se fazer, né? Bom, pessoal, vai lá. Em relação à meta atuarial do 4 meses, tem um prazo para ela pode ser alterada ou isso depende de... Não. A meta atuarial, uma das coisas que é legal é você fazer o complicado virar simples, né? Porque as pessoas pelo menos entendem, assim, ela não precisa saber a fórmula da meta atuarial. Ela tem que saber como é que funciona. Né? Se você sabe mais ou menos como funciona, você já pode discutir. É igual futebol, não é isso? Então assim, e depois vai ter o Arnaldo para tirar a dúvida da regra. Percebe? Agora, a meta, ela funciona como? Logicamente, o momento econômico pediria, talvez, a redução da meta. Mas nós vimos que ainda tem título pagando 5,20, né? Não é isso? Então, assim, exato. Mas, assim, será que este era o momento de fazer isso? Porque o momento de fazer isso, nós estávamos no déficit. Se fosse o melhor momento, a Previ teria feito, e a Previ está no superávit. Você entendeu? Então, assim, agora, a revisão de meta, ela depende do cálculo atuarial. O atuário tem que te propor assim, olha, a situação do plano é essa, nós estamos com essas condições de financiamento, essas condições de investimento, e o melhor a fazer neste momento é isso. Percebe? Não é uma... Agora, a decisão que foi tomada, no meu entendimento, ela prejudicou a gente 2 vezes. Primeiro, porque aumentou o déficit. Segundo, porque reduziu a perspectiva de ganho de quem está no novo plano. E terceiro, porque poderia ter aproveitado aquele ganho da curva, dos títulos, para reduzir o equacionamento já existente. Essa, para mim, você entendeu? Foi o principal. Então, agora você equacionou pelo máximo, aumentou para 20, você entendeu? Você poderia ter usado aqueles títulos 5 bilhões, 6 bilhões, sei lá quantos bilhões, para reduzir esse déficit do cara. Entendeu? Se você tivesse usado o acordo de leniência, se você tivesse usado os títulos públicos, se você tivesse usado a redução do contencioso, pegasse tudo isso para reduzir o déficit existente, aquele equacionamento que nós já estamos pagando, não tinha ido nos 20. Olha que beleza. Tinha ficado nos 10 por aí. Percebeu? Não, mas a pergunta daqui, uma economia rica, maior, economia melhorando, você propõe subir para 5% a meta? A meta atuarial, quem propõe não somos nós. A meta atuarial, quem tem que propor é estudo atuarial. É o que a lei diz. A lei determina o seguinte. Pode fazer estudo daqui a um ano. Sim. Pode. Essa redução da meta, essa fixação da meta, Pode ser revertida. ela é fixa ou ela pode ser revertida no momento que a economia... A lei determina o seguinte, que a meta atuarial e toda a massa atuarial, né, sejam revistos a cada período, né, para que você mantenha sempre o equilíbrio do plano. É isso. Não, quem tá, ela pergunta dela, quem está no REB está ferrado? Eu diria que não, o REB foi quem menos perdeu. Porque o REB, não foram os mais inteligentes, foram os mais sortudos. É porque como o REB só tinha 8 mil pessoas e o saldo era pequeno, o REB não investiu muitas vezes em algumas coisas que o REG replante tinha dinheiro. Então, por exemplo, exatamente, como ele não tinha dinheiro, ele não investiu naquelas micos. Então, quem menos sofreu foi o REB.
Agora, se você perguntar para mim, outra coisa, falando de educação previdenciária. Lúcio, eu sou o REB. O que eu devo fazer? Migra. O que você deve fazer? Encerra o REB, para o REB. Por quê? Porque no REB você só vai a 7%. Olha o REB. O REB você só vai a 7%. No novo plano você vai até quanto? 12. É melhor com 7 ou com 12? Né? No REB você não saca tudo no final. Você só saca a sua parte ou no máximo 20% da patrocinadora. No novo plano você saca tudo. E tem uma terceira coisa que eu não estou me recordando, deixa eu lembrar aqui. Será que ele vai ser finito? Porque vai acabar. Não, ele vai ser finito por 2 motivos. Já tem uma proposta da FUNCEF para incorporar REB ao novo plano. Já tem essa proposta. Ela está consignada, inclusive, nas notas explicativas do balanço. Está no Ministério da Fazenda. Se você ler o balanço da FUNCEF, você vai chegar em notas explicativas, vai lá no final, lá está escrito REB. Aí ele explica o que é o REB e diz o seguinte: o REB está sendo incorporado ao novo plano, tem uma proposta de incorporação, que ela está no Ministério da Fazenda, tem que passar pelo MPOG e depois tem que passar pela Previc. Eu acho que tem que movimentar para isso aí.